bem com você? Espero que esteja. Eu sou a professora Aline Florido e vou começar a aula me descrevendo. Para quem me vê, confere se é isso mesmo que eu estou falando e o que você está vendo na tela. Para quem não me vê, talvez tenha uma ideia de quem está falando com você hoje. Eu sou branca, tenho cabelo castanho, assim com alguns fios louros, olhos pequenos, de cor castanho claro, e eles precisam de óculos. Esse aqui é Vinho. Eu estou usando um vestido preto com umas estampinhas de âncora. Estou sentada numa cadeira. Atrás de mim tem uma parede bege com alguns objetos decorativos, uma mesa com livros e umas plantinhas. Dá uma olhada nessa cena aqui e me diz o que você vê. Aí tem plantas, animais. Isso é o que você vê. Mas também tem o que você não vê. Tudo nessa imagem está relacionado de uma maneira tão perfeita que se algum elemento for daí retirado, tudo se estraga. São tantas as relações entre esses elementos todos que vamos por parte então, tá? Primeiro, a gente precisa entender que todos os seres vivos que estão aí, aqueles que você vê e aqueles que você não vê, todos dependem um dos outros. Isso a gente chama de interdependência. Ou seja, está tudo conectado. Mas não é esse tipo de conexão que eu estou falando. Os seres vivos, para viver, precisam se alimentar. Uns de plantas, outros de carne, outros ainda de plantas e carne. Uns em pouca quantidade, outros em muita quantidade. Os organismos fazem isso de maneiras diferentes para se alimentar. Pode haver competição, seja por água, por comida, por espaço, por luz do sol. Uma planta não vai competir com a outra por comida, já que através da fotossíntese elas fabricam o próprio alimento. Mas elas podem competir por um lugar, um espaço melhor, com mais luz do sol, por exemplo. Ela vai se inclinando assim, uma para cima da outra, para pegar melhor os raios de sol ou ficar mais perto de uma fonte de água. Já os animais podem competir por território, onde tenha mais comida disponível para caçar, ou mais pasto para comer. Nesses casos, os mais bem adaptados têm mais chances de sobreviver e de se reproduzir. Olha aí que eu estava falando da conexão e da interdependência. Animais, vegetais, água, solo, ar, tudo junto e misturado. A competição é um jeito de sobreviver, mas também tem a cooperação. Os membros de uma mesma população muitas vezes cooperam entre si, se ajudando. Alguns macacos caçam em grupo, o que aumenta a chance de sucesso na caçada, né? Em alguns rebanhos, animais avisam os outros companheiros sobre a presença de um predador ali por perto. Nesses casos aí, seres de uma mesma espécie se ajudam. Mas, às vezes, organismos de espécies diferentes interagem de forma que beneficia ou prejudica um deles ou os dois. Você já viu até aqui que todo organismo precisa de uma fonte de energia para sobreviver. E essa energia vem da alimentação. É a energia que nos sustenta que vem da alimentação. Mas não só a nossa, mas de todos os seres vivos. Você já reparou como é que a gente fica desanimado quando está com fome? A gente fica assim meio fraco, sem energia. Isso aí mesmo, sem energia. Essa energia vai vir de diferentes formas, dependendo do tipo de organismo. Existem aqueles que obtêm energia a partir da luz do sol, ou de substâncias químicas não orgânicas. E existem aqueles que precisam comer outros organismos para ter energia. Você sabe me dizer qual é o nosso caso dos seres humanos? Seres humanos como eu e você. A gente obtém energia através da luz solar e substâncias químicas, ou a gente precisa comer outros organismos? Bom, aqueles que não é o nosso caso, aqueles organismos que obtêm energia a partir da luz solar, eles são chamados de produtores. Eles são capazes de produzir o próprio alimento. Plantas e algas é um exemplo disso. É paradinho ali, sem sair do lugar, que eles fazem a própria comida.
Ou você já viu planta correndo por aí com um pedaço de pão com queijo na mão? A maioria desses seres obtém energia por meio da fotossíntese. Você se lembra, né? Aquele processo que as plantas fazem pegando gás carbônico do ar, luz solar, água e sais minerais pelas raízes. É assim que elas produzem as moléculas de açúcar, a glicose, e assim elas se alimentam. Esses são organismos produtores. Guarda esse nome aí que ele vai ser importante, hein? Além dos produtores, tem outros tipos de organismos. São os consumidores. Guarda esse nome também, hein? Eles se alimentam de outros organismos para obter energia. E esses outros organismos podem ser plantas ou outros animais. Se o consumidor só come planta, ele é chamado de herbívoro, como as vacas, por exemplo. Se eles comem animais, são chamados de carnívoros. Os carnívoros comem outros consumidores. Os tubarões são carnívoros, por isso eles se alimentam de peixes e de mamíferos também. Tem também os onívoros, que são comedores de plantas e de animais. Onívoros comem produtores e também consumidores. A maioria das pessoas é onívora, se alimenta de produtores, como frutas, legumes e verduras, e de consumidores, como carne de boi, carne de frango, de peixe. Então, antes da gente seguir, vai aí um resumo para ficar tudo bem entendido e não fazer confusão com esse monte de nome que eu falei para você, hein? Olha só. Todos os seres vivos precisam de energia para viver. Essa energia vem da tomada. Não, essa energia vem da alimentação. Alguns seres fabricam seu próprio alimento. Esses são os produtores. Outros seres são os consumidores. Se alimentam de outros seres, que podem ser seres produtores ou mesmo outros consumidores. Tá vendo como é que tá tudo interligado? Tudo conectado? Já percebeu que a energia é fundamental nesse processo todo dessas relações? Para te mostrar um pouco mais a fundo como essa relação entre os seres acontece, eu vou juntar mais um nome aí. Guarda ele também, hein? Cadeia alimentar. Cadeia? Os alimentos vão ser presos? Não. Cadeia aqui tem o sentido de série de elos, de anéis, de argolas, entrelaçadas, assim, fazendo um conjunto. É basicamente uma corrente, tá? A cadeia alimentar é a representação de uma série de transferências de matéria e energia na forma de alimento, de um organismo para o outro. Vamos ver um exemplo aqui. Nessa cadeia alimentar, o capim é o produtor. Capim é planta. Logo, ele produz seu próprio alimento através do processo de fotossíntese. O gafanhoto não é capaz de produzir o próprio alimento. Logo, ele é um consumidor. E é um consumidor primário. Ou seja, o consumidor que, por ser herbívoro, está aí na base da cadeia alimentar. É o primeiro consumidor nessa corrente aí de transmissão de energia. A aranha é o consumidor secundário, porque ela se alimenta de herbívoros, os consumidores primários. O consumidor terciário é o pássaro, que, como a raposa, se alimentam de outros carnívoros. E no meio de toda essa cadeia, tem chamados decompositores. Muitos deles são aqueles que a gente não vê, mas eles estão lá e, como tudo na natureza tem sua importância, eles também têm a deles. Eles são onívoros e comem organismos mortos e outros rejeitos. Decompositores, como fungos e bactérias, decompõem matéria orgânica, plantas e animais mortos para obter seu alimento. Parece nojento, né? Mas é uma função mega importante. Afinal, eles reciclam os nutrientes do ecossistema, fazem uma limpeza e ainda devolvem para o meio ambiente de maneira que será aproveitado novamente pelos produtores. No mundo real, tudo isso é um pouco mais complexo, tá bom? Porque o mesmo ser pode fazer parte de várias cadeias alimentares ao mesmo tempo.
Mas isso é papo para outra aula, tá? Hoje, aqui, o importante é você entender que a matéria e a energia estão constantemente sendo transformadas e recicladas no ambiente. Eu já falei um pouquinho sobre os ciclos da natureza e como a gente às vezes esquece que o nosso consumo de coisas também deve ser assim como na natureza. Mas eu falei isso em outra aula. Se você quiser, pode dar uma olhadinha lá de novo, porque eu tenho certeza que você já viu essa, hein? Toda energia entra nessa corrente, nessa cadeia, por meio do produtor, que a obtém a partir da luz solar. Essa energia é então armazenada nas suas células e é passada para os consumidores quando eles ingerem esse organismo, essas plantas, esses vegetais. Logo, tudo começa com a luz do sol. Sem a luz do sol, as plantas não conseguem realizar a fotossíntese. Sem fotossíntese, não produzem seu alimento. Alimento que é energia. Não se desenvolvem. Se não se desenvolvem, o consumidor primário não tem como se alimentar. Por consequência, o consumidor secundário também não, e assim por diante. A maior parte da energia que entra em um organismo através da alimentação é transformada em movimento e calor. Quando a gente está bem alimentado, fica bem disposto para se mexer, brincar, estudar, porque a gente está cheio de energia, não é isso? Em cada nível da cadeia alimentar, isso também acontece. A maior parte da energia o ser vivo usa para si mesmo. E uma pequena parte é transmitida ao próximo ser do nível seguinte. Tudo conectado. Na aula de hoje, a gente conversou sobre cadeia alimentar, sobre como a luz do sol é importante para os seres produtores, que são a base, o primeiro elo dessa corrente da cadeia alimentar. Falamos também que cada ser usa a energia e também transmite para o próximo ser nessa cadeia. E desse modo, tudo está extremamente conectado. A aula de hoje chegou ao fim. Espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje e tenha aprendido alguma coisa nova, ou mesmo lembrado de alguma coisa que você já tinha aprendido. Ah, antes da gente acabar, eu vou te propor um desafio. Eu vou deixar aqui a imagem do resumo que eu usei na aula. Aí, você vai completar com o nome de animais que podem compor uma cadeia alimentar simples. Agora sim, acabamos. Continue acompanhando as aulas, fazendo as atividades, os desafios. Fique bem, se cuide, fique atento, hein? Um beijinho. Tchau!